Sabia que a Bíblia fala sobre mortos-vivos? O que são zumbis? Zumbis. A Bíblia fala disso? Cara, ela fala. Mas antes de eu falar sobre o que ela fala sobre isso e como ela fala sobre isso, o que é um zumbi? Zumbi é um ser humano que antes estava vivo, daí ele morreu, está em decomposição, está apodrecendo, mas volta à vida e começa a agir apenas pelo instinto. É um cadáver que anda, cadáveres ambulantes. São mortos que estão andando, buscando se alimentar, tentando viver, mas na verdade são escravos dessa vida morta, essa coisa esquisita, né? E por que eu pensei nisso quando eu li o texto? Porque essa é a condição da humanidade, essa é a nossa condição sem Jesus. Desde que a gente nasce já nasce no pecado, né? A Bíblia fala que a consequência do pecado é a morte, que nós nascemos pecadores, todos pecaram e estão separados de Deus, então é uma condição espiritual. Nós não somos carne viva apodrecendo, não, mas a condição espiritual do ser humano sem Jesus é um morto-vivo ambulante. E eu falei que a Bíblia fala sobre mortos-vivos, não só no questão espiritual, mas depois leia lá, Zacarias capítulo 14, versículo 12 a 15, que você vai ver. O texto de hoje se encontra no capítulo 3 de João, versículo 1 a 5, que diz o seguinte: havia um fariseu chamado Nicodemos, líder religioso entre os judeus. Certa noite, veio falar com Jesus e disse: Rabi, que quer dizer mestre, todos nós sabemos que Deus enviou o Senhor para nos ensinar. Seus sinais são provas de que Deus está com o Senhor. Jesus respondeu: eu lhe digo a verdade, quem não nascer de novo não verá o reino de Deus. Como pode um homem velho nascer de novo? Perguntou Nicodemos. Acaso ele pode voltar ao ventre de sua mãe e nascer uma segunda vez? Jesus respondeu: eu lhe digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus sem nascer da água e do Espírito. Nicão aqui, Nicodemos, é um mestre da lei, um conhecedor e um líder da religião dos judeus. Ele conhecia muito o Antigo Testamento. Mas ele começa a olhar para Jesus e percebe que esse cara também manja muito. Jesus sabe das coisas e é enviado de Deus. Vou conversar com ele, só que aí malandrão, safadão, ele vai só à noite. Por quê? Porque ele não queria que ninguém soubesse que ele estava admirando os ensinos de Jesus e não queria apontar para os outros: olha, esse Jesus é top, hein? Segue ele. Ele não queria isso, porque ele ainda estava em dúvida a respeito de algumas coisas de Jesus. Ele não estava crendo que ele era enviado de Deus como o próprio Deus encarnado, o Filho de Deus. Ele não tinha entendido isso ainda. Aí ele chega e diz: você é top, Jesus, tu é um mestre, mais novo que eu, mas tudo bem, mas é um mestre. E aí Jesus, sabendo de como estava o coração de Nicodemos, de que ele não cria nele de forma completa, ele já mete os dois pés no peito e diz: se você não nascer de novo, você não vai usufruir do reino de Deus. Aí aquilo dá um bug na cabeça de Nicodemos. Por quê? O que seria nascer de novo para ele? Ele pensa: é algo físico? Eu tenho que entrar na barriga da minha mãe de novo? Mas tenho 70 anos, minha mãe nem está viva. É impossível isso acontecer. Mas o que Jesus estava falando ali não era nascer literalmente, não era você nascer novamente. Isso é impossível mesmo, não dá para ninguém se tornar um bebê novamente, entrar na barriga da mãe e começar do zero, dar um reboot, dar um restart. Não dá. O que ele está querendo dizer aqui é outra coisa. Mas o que é nascer de novo então, Wildo? O que é nascer de novo? É você crer em Jesus e isso transformar a sua vida. Porque assim, sem Jesus é game over, cara. É sem vida, é zero life, é um morto-vivo ambulante, que é a nossa condição por causa do pecado. Porque lembra, pecado, consequência dele, morte. Todos pecaram, então separados de Deus. Deus é a fonte de vida, estamos separados dele, então estamos mortos nos nossos pecados, nos nossos erros, nas nossas falhas. Então estamos mortos espiritualmente, apesar de fisicamente vivos, mortos vivos.
Então a gente precisa de um nascimento novo, um reboot, um restart na nossa vida que só acontece com Jesus. É como se ele desse uma vida extra pra gente. A gente estava morto, rolou um game over ali, tá zerando o número ali, você não consegue continuar o jogo, ele vem e te dá uma vida eterna nele. E uma vida de verdade, onde você encontra propósito, e ele perdoa os nossos pecados, ele limpa os nossos pecados, ele apaga os nossos erros e nos dá uma vida nova. E nos faz vivos pelo poder dele e do sacrifício dele. Então nascer de novo é viver esse start com Jesus. É você largar a vida de morto-vivo que vivia só pelo instinto, guiado pelo pecado. Agora você tem uma vida completa com Jesus. Mas aí o que eu faço com isso, Euler? Primeira coisa, se você ainda não entregou sua vida a Cristo Jesus, se você ainda não fez uma oração dizendo que você é um pecador, que está morto no seu pecado, mas você quer ter vida em Jesus, agora é o momento. Talvez você, menino, você, menina, não fez isso ainda, então comenta aqui embaixo, #salvação, e faça esta oração de entrega a Jesus Cristo. Dizendo que você pecou, você é uma pecadora, um pecador, você está morto, você é um zumbi ambulante, mas você quer ter vida, você não quer mais essa vida baseada no instinto guiada pelo pecado, você quer uma vida completa, bonita e com sentido, com razão, em Jesus. Só nele nós conseguimos isso. Ele é o caminho, a verdade e a vida. A gente não conseguirá viver o reino de Deus, viver as bênçãos e a paz e a alegria em Deus, se não for por meio de Jesus. Agora, se você já fez isso, então faça uma oração pedindo perdão pelos seus pecados, porque precisamos de uma manutenção diária, porque nós continuamos pecando, apesar de não estarmos mortos mais no pecado, não sermos escravos dele, temos uma vida em Jesus agora, graças à salvação que ele nos deu, nós também ainda erramos, então precisamos pedir perdão diariamente, porque ele nos dá esse perdão, porque nós não podemos mais viver como zumbis, mas sim viver a vida em Jesus. E eu desafio você a isso. Ou uma oração de entrega a Jesus, ou uma oração de pedido de perdão de pecados. Faz isso agora. E aí, zumbi ressuscita ou não?